Como envolver os pais no processo de intervenção. Esse é o Pode Criar e eu sou a Juliana Ventura. E aí, meus amigos? Como? Nossa, eu acho que isso é a base de tudo, né, Ju? Com Eu acho que certeza. assim, ó, a gente precisa entender quem são esses pais, né? Qual é o modelo de parentalidade deles? Como é que eles ensinam a sua criança? É preciso entender, porque assim, eu não posso chegar dizendo, ó, você tem que fazer Faça isso, né? desse jeito, porque é desafiador para eles. Então, o primeiro passo é esse, entender como é que eles Eu ensinam. colocaria um passo antes do seu. Ai, tá. Ah, vamos Vai trazer lá. uma polêmica? Vamos discordar. Bora. Se tem coisa melhor. A gente tá muito fofo, né? É verdade. Vamos ser Nós verdade. somos Deixa eu muito discordar amores. aqui. Eu acho que o primeiro passo antes disso seria as portas estarem abertas para eles. Ah, sim, com perfeito, certeza. é. Perfeito. Sabia Mas que eu vocês acho iam que não, concordar peraí. demais. Aí, deixa eu voltar aqui. Para a gente entender o modelo de parentalidade, as portas têm que estar abertas. Os É, pais é têm que estar dentro da verdade. sala, brincando com a criança. Pois é, e por isso que o que eu falei é então, não valeu nada. o primeiro passo. É a postura do profissional, né, gente? sim, A gente sempre fala isso no nosso Instagram, né, Ju? Os pais são os nossos parceiros, não Isso. nossos concorrentes. Uhum. Eu acho isso uma frase excelente que a gente tem que pensar. Então tem muito profissional que tem medo de colocar os pais dentro da sala, porque acha que a criança vai se transformar no Tasmania, né, ali dentro. Alguns até se transformam mesmo. Sim. Mas é Isso é nosso importante, né? É nosso papel enquanto profissional fazer isso, sabe? Porque se a criança. Se a criança ela Isso se é piada comporta, interna, tá, gente? se a criança se comporta dessa maneira com os pais, quando ela tá longe dele e ela fica legal, então a gente tem que pensar que os pais ficam o tempo todo com essa criança. Então a gente tem que ajudar os pais a lidar com isso. E muitas vezes Sim. isso que vocês estão falando de entender esse modelo de parentalidade é exatamente isso. Os pais não estão dando conta, eles fazem aquilo que Ensinar eles... como é que eles dão um não para essa criança. Observar, na verdade. Como é que eles dão não? Como é que Como que é a ele interação o deles? quanto eles são permissivos em algumas relações, né? Então, assim, é muito importante ter os pais E dentro da mostrar sessão para para eles, observar a isso. gente já falou, né, em outro episódio, de barreiras, né? Isso pode ser uma barreira para o aprendizado da criança, né? Pais permissivos demais, não só pais. Aqui a gente está falando de como envolver os pais, mas vamos pensar na família como um todo, né? Tem muitos avós que estão aí envolvidos na intervenção, tias, babás. A gente precisa entender desse contexto como um todo, Sabe né? uma questão que eu vejo assim? Os pais, eles vão dar intensidade para a intervenção. O tempo que a gente tem com a criança, ele é muito pequeno. Sim. Então, os pais precisam aprender a estimular para que a gente ganhe melhor repertório e intensidade. E eu tava lembrando aqui, a hora que eu levantei o dedo, que eu lembrei, quando eu tava no meu processo de certificação do SDM, a minha supervisora viu um vídeo meu de um atendimento e eu estava com a mãe dentro. E estava no início da intervenção com aquela criança. E aí, a mãe atrapalhou um pouco. Porque eu acho que esse é muito o medo que a gente ouve os profissionais falando. Os pais dentro da sala atrapalham. Aham. E aí, por isso que eu tô usando atrapalhou, porque em vários momentos que ela precisava ter esvainecido a presença dela, não esvaineceu. Ela ficou muito presente, mas estava no início da intervenção, e isso eu conversando com a minha supervisora do SDM, falando, Gisela, ela falando assim, Natália, olha que legal, ela tá aqui dentro, tá no início da sua intervenção, ela tá atrapalhando em alguns momentos que ela tinha que conseguir se afastar um pouquinho mais, não ser tão participativa, mas se a gente pega agora, 3 meses depois, essa mesma mãe que continua dentro da sala, ela sabe entrar e sair, ela Perfeito. sabe se fazer presente no momento que eu preciso dela, ou no momento que a criança a chama, mas ela também me deixa ser terapeuta, porque ela aprendeu. Ela aprendeu. E ela só vai aprender se ela te ver fazendo, se você orientar ela. É isso que os pais aprendem. A gente sempre fala também, eu sempre vou usar isso, porque a gente é defensor com unhas e dentes da orientação parental. Orientar pais não é nos 5 minutos finais de sessão. Pelo Não amor é. de Deus, Não gente. é. Eles precisam Isso É o tempo não é todo. treinamento de pais, né? Não, Eles precisam de ver a gente fazendo. A gente, então, qual que é? Principalmente nesse contexto de atraso no desenvolvimento e autismo, né? Muita gente pergunta como que orienta pais. Eu também gosto de falar o seguinte: se você sabe o que você está fazendo com a criança, você sabe orientar o pai. E você tá mostrando o tempo inteiro, olha, eu tô fazendo isso aqui porque assim Por isso, ele por isso, garante por isso. atenção. Aham. E aí, quando você estiver com ele, faça dessa forma.
Eu gosto de dizer que eu descortino, é como Uhum. se eu estivesse abrindo É. as cortinas do palco, porque o palco estão ali brincando com a criança. É como se eu estivesse abrindo as cortinas Para e eles deixasse os pais assistirem, né? vendo o que está por trás para aquilo ali acontecer. Agora, e se eu errar na frente dos pais? E Eu os vou pais estão falar que ali eu dentro da errei. sala comigo? Isso é Eu muito vou falar, olha, importante. Eu errei. Olha como eu perdi esse tempo aqui. Eu faço isso com eles. Olha como eu perdi esse tempo. Eu podia ter feito isso. E aí eu tô dando a eles a possibilidade de saber que eles também podem errar e que eles também vão precisar manejar algumas Isso coisas gera ali. conexão. Total. Eu Porque às faço isso. vezes a gente acha que o terapeuta não erra. Gente, se você trabalha dentro do ensino Assista incidental, seus vídeos depois. dentro de um ensino incidental é a vida real. Não, eu não programei ali, não tem um programa totalmente certinho, quantas repetições, Não, né, que eu vou sim. seguir ali. Uhum. Que é uma outra estratégia extremamente eficaz. Uhum. Mas dentro de um ensino incidental, eu estou usando um ambiente natural. Eu tenho que ficar sob o controle da regra do procedimento, Sim. né, de fazer ali um modelo ABC, de realmente reforçar, de ensinar, mas é vida real. Então, às vezes, eu não estava ali sensível às contingências, eu não percebi que a criança buscou outra coisa. E por isso que é tão importante a gente monitorar o nosso desempenho. Eu me assisti atendendo, gravar o meu atendimento com Sim. consentimento da família, para eu me observar e para eu rodar uma fidelidade em mim, ou pedir um colega para rodar uma fidelidade em mim, para que eu consiga realmente Perfeito. trabalhar isso. Algo... Agora, Vai, e quando a família não se envolve, o que que a gente faz? O que que a gente precisa então. olhar? vai trabalhar um pouquinho o que eu pensei. É. Ensine uma habilidade por vez. É muito difícil eles pegarem um plano de intervenção cheio de objetivos e conseguirem dar conta daquilo quando eles não sabem ainda o básico. Então, pensa na habilidade-alvo que você precisa ensinar. Ensina eles a conseguir ganhar aquela habilidade da criança. Isso vai estimular eles. Ótimo. Falar, uau, consegui, olha só, meu filho agora está fazendo isso. Então, Isso motiva eles também, né? um de cada vez. E sabe o que é legal? Quando a gente vai ensinar um de cada vez, fazer assim com os pais. Quais são suas queixas principais? Vamos Isso. elencar 3. Eu Agora gosto de fazer vamos. Isso é uma técnica da TCC que a gente faz, né? Uhum. Dessas 3 habilidades, qual é a mais difícil? Qual é a mais fácil de ser alcançada? Vamos começar por qual? Pela mais fácil de ser alcançada. Eu normalmente pergunto para os pais assim, quais são as 3 rotinas que têm mais impacto, mais dificuldade ali? Por aqui no plano tenham habilidades que são relevantes para essa família, para Sim, facilitar esse engajamento dela. Uma outra coisa que eu vejo assim, tem famílias que elas se adaptam melhor a um ensino mais estruturado, para elas executarem. Então, quando a gente também conhece o perfil desses pais, Por isso, de entender como que eles Como que eles aprendem. funcionam, Às né? vezes eles como mesmos. é o modelo deles de Às vezes parentalidade. eles não têm habilidade de brincar. Então eles vão precisar de mais modelo meu. Eu vou precisar estruturar mais as coisas para eles. E outros pais, simplesmente de eu mostrar, eles já vão dar Já conta. pegam, né? Então eu gosto sempre de pensar nisso, assim, de também começar do mais fácil para esses pais, porque eu quero garantir o hábito. Uma das coisas importantes também é descrever estratégias. Porque se eu não descrevo como ele precisa ensinar aquela Ele não vai habilidade, saber ele não fazer. sabe fazer. Aham. Então, descreva, dê a forma de brincar. Tipo, brinque com esse recurso dessa forma, porque isso vai garantir que eles saibam o que eles precisam fazer. Outra coisa que eu gosto de descrever também é se a criança não responder, o que que faz? Entendeu? Perfeito. Porque algumas vezes a criança não vai responder mesmo. sim. Então, o que que eles vão fazer? Porque se eles não souberem o que vão fazer, eles vão experimentando muito fracasso, não é? E aí desmotiva os Sim. pais. Então, quando a gente descreve esse fracasso, né? Esse fracasso não, quando a gente descreve quando a criança não responde, eles têm uma outra estratégia para fazer. E isso é treinamento de pais. E aí, eu acho que só pra gente fechar, uma vez eu vi Nath numa palestra falando uma coisa tão importante, que é muitas vezes a família não se envolve porque ela ainda não dá conta. Ela ainda está no processo da Sim, aceitação, ela ainda verdade. está no processo de entender aquele diagnóstico. E a gente precisa ser muito empático, que não é hora de chegar com um plano gigantesco para Não. aquela família,
Não é hora de pôr a família para Uhum. gerenciar comportamento, para ensinar habilidade. E a gente precisa dar colo para essa família, né? É. É acolher, isso. né? E assim a gente finaliza. Até o próximo podcast. E eu fiz assim 2 vezes que eu vi o negócio. no Eu tenho Instagram. TDAH. Vou te usar aqui. Me chuta! Você me cortou de Não novo. tá no tempo, não? Não, claro que não. Tem tempo e... Eu vou contar aqui no meu relógio. O problema não é contar, o problema é que eu já mostrei É 2 mostrar vezes pra pra você. Gente, me chutem. Eu vou chutar Não, aqui, ó. mentira. Eu Aqui, mostrei ó, 2 olha vezes. aqui, marca 10 eu não minutos aqui. olho. Ela não olha. Olha aqui, Olho. ó, presta atenção. Eu vou falar o que agora? Eu vou colocar meu copo aqui. Tintim. Não, ó, isso aí não fica natural. Deixa ele aí, você tira ele pra perto Não, de porque você. não vai ficar no campo de visão de vocês. Eu vou fazer assim, ó, mas é rapidinho. Tá, eu sei, eu já entendi. Tá bom. Então, Eu vamos lá. sou rápida pra aprender. Nossa, Ou não. Qual que é o próximo? Ah, gente, não o sei. tempo vai estar rolando. Qual é o próximo?